Olá, gente. Eu me chamo Michele e esse vídeo é para mostrar uma proposta metodológica, uma tendência metodológica que eu escolheria para se trabalhar para o ensino da matemática. A proposta metodológica que eu escolheria seria a formulação de problemas e o nível que eu escolheria para se destinar, né, esse ensino seria educação infantil, primeiro ano. E a justificativa desta proposta, né, da formulação de problemas, conforme os documentos oficiais, no Brasil, os parâmetros curriculares nacionais contemplam a formulação de problemas como parte da resolução de problemas, enfatizando a sua importância nos conteúdos conceituais e procedimentais. Então, é, ao se falar sobre resolução de problemas, o documento justifica que o fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, questionar o problema, transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, evidenciar uma concepção de ensino e aprendizagem, não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via de ação refletida que constrói conhecimentos. Brasil, 1997, página 33. E uma justificativa dessa metodologia escolhida seria que a formulação de problemas ela é muito importante, né? Porque é um conceito que engloba tanto a criação de novos problemas quanto a formulação a partir de problemas já prontos, né? Entendendo que a formulação ela pode ocorrer antes, durante ou depois de obter a solução de um problema. Então, os livros didáticos, a gente pode trabalhar a formulação de problemas a partir de jogos, de roletas, do lúdico, de brincadeiras, como até mesmo no livro didático. Porque a gente pode trabalhar a formulação de problemas a partir de problemas já prontos, a partir da resposta que um problema deu, questionar aquela resolução, né? E a formular outros, e isso pode ocorrer durante, depois da solução até mesmo de um problema. É interessante que se trabalhar com formulação de problema na sala de aula, instiga tanto o aluno quanto o professor, né? Possibilita a autonomia, a criticidade do aluno, pois ele vai estar criando ali os seus próprios problemas, né? Quem sabe que lhe estimule maior curiosidade, interesse, e daí ele já não vai estar só daquela questão de problemas prontos, às vezes que ele nem compreende. Ele pode ali estar sendo oportunizado a elaborar os seus próprios problemas. E como se daria o planejamento dessa proposta? A gente primeiro sempre começa com um momento assim de sondagem, não é? Eu acredito que isso é muito importante. Seria esse momento de relembrar com a turma os conceitos que ele já ia ter, assim, que ele já sabe, né, sobre a resolução de problemas, que aí está também ligada à formulação de problemas. Então a gente aí ia entender o que é um problema, né? Que isso já deveria, eles já devem ter estudado. E daí a gente vai fazendo esse primeiro momento de sondagem, né? Conversando com eles, que todo problema tem seus dados, os dados, né? Que vai ajudar na resolução do problema. A pergunta vai nos levar a pensar na solução e como chegar nessa solução, ou seja, as estratégias, né? E como a gente poderia organizar, né? Planejar essa formulação, essa criação de problema, né? Coletando dados, pensar de maneira organizada, completar um problema, o que envolve para completar os problemas. Né? Aí a gente poderia utilizar um quadrado como que um mural. Aí a gente poderia se utilizar de figuras, de frutas. Nós, por exemplo, a gente poderia colocar 10 quadrados, né? E ali
cada quadrado era numerado, e ali, conforme fossem escolhendo, os números não iam estar em ordem, mas aí se a criança escolhesse a maçã, e aí quando virasse aquele quadrado da maçã era o número 9, e a criança ia ter que elaborar um problema com maçã e número 9. Que problema a gente poderia fazer daquilo? A gente também poderia fazer com animais, não é? E ficaria algo bem divertido. Poderia fazer em dupla, em trio, em grupo, não é? Dependendo desse modelo de aula, remota ou presencial, enfim. E pensar em pergunta, né? Descoberta, que se pense, né, na resolução desse problema. A avaliação na educação infantil, ela vai se dar, né, não é nesse critério de nota, né? Ela vai acompanhar todo esse processo de desenvolvimento desse aluno, né? Ela vai estar ligada nos relatórios, na observação, nesse relatório. Então, essa avaliação, ela tem que buscar trabalhar com os erros, né, dos alunos, a não desestimular, né, mas sim criar um espaço de confiança, que esses erros eles sejam aproveitados. Então, não é que a gente vai analisar com nós, a gente vai avaliar todo o processo. Essa avaliação também se dá com uma questão de diagnóstico, não só do aluno, eu acredito, como também de nossa prática pedagógica, né? Então, a partir dessa avaliação, naquele que a gente pretendia chegar, naquele que chegamos, a gente não só a gente não só traz um diagnóstico, né, do aluno, mas também da nossa prática. A gente também a gente acaba sendo levada a reaver nossas práticas também. E mais do que simplesmente nota, avanço, a gente vai estar fazendo aí do fazer, né? Dessas atividades, de estimular essa criticidade desse aluno. A avaliação, ela vai estar preocupada em trazer a aprendizagem desse aluno, né? A aprendizagem desse aluno.